Está começando mais um programa SP Brasil pela TV Câmara de São Paulo e aqui você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e cultural do país. Por um motivo ou por outro, a sexualidade sempre esteve e provavelmente sempre estará pautada nas discussões da sociedade. Ela intercala ciclos de liberalização e repressão e encontra no meio do caminho muitas polêmicas, dúvidas, desconhecimentos e preconceitos que fazem com que o assunto esteja sempre em discussão. E para falar sobre o tema, eu recebo agora uma especialista em sexualidade humana, a professora da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a Carmita Ábido. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês. Prazer é nosso. Bom, então, em que momento, em relação à sexualidade, a gente vive atualmente? Nós vivemos um momento de uma grande transformação. Agora, há cerca de 2 anos, os americanos publicaram uma nova classificação das doenças, entre as quais as doenças relacionadas à sexualidade, e muita coisa mudou da última para a mais recente classificação, trazendo o sofrimento como a base para o diagnóstico das disfunções sexuais, ou seja, das dificuldades sexuais. Assim sendo, as pessoas que apresentam algum tipo de limitação, mas que isso não lhes cause aborrecimento, não estarão mais sendo tratadas da sexualidade em si, da dificuldade sexual em si, podem sim ser tratadas do que causa aquela dificuldade. Por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, o pânico no campo da psiquiatria, ou o diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares no campo da medicina sistêmica em geral. Mas se ela não está interessada em melhorar a sua sexualidade, essa disfunção não será considerada como uma possibilidade de tratamento, apenas o que a originou. Também no campo das parafilias, conhecidas anteriormente como preferência sexual alterada, nós temos uma diferença. Passa-se hoje em dia a tratar apenas aqueles indivíduos que têm uma preferência que vai contra o consenso, ou seja, ele faz sexo de uma forma que ofende a parceria ou a terceiros. Então é uma pleiade muito grande de situações que passaram a ser consideradas patológicas apenas se forem o froteurismo, que é a pessoa necessitar de se friccionar em outra sem o consentimento dela, em locais públicos, ou o exibicionismo, que é quando a exibição dos genitais se faz sem o consentimento da outra pessoa ou de forma pública, o voyeurismo, que é espiar alguém que não sabe que está sendo espiado e está se despindo, está em situação genital, e a pedofilia, que é, no final das contas, aquela relação que se estabelece entre um indivíduo adulto e alguém com menos de 13 anos de idade. E no campo também dos transtornos de identidade sexual, hoje nós temos uma nova nomenclatura para essa situação, que é disforia de gênero. Então, nem todo indivíduo trans vai ser considerado como alguém que é passível de ser tratado, mas sim aquele que tem uma disforia, um desconforto, um incômodo em relação à sua identidade sexual. Até a questão do transgênero está muito em pauta, foi até tema de uma novela. E como que a medicina analisa? Porque a medicina, se eu não me engano, doutora, analisa o transgênero, ele é tratado pela medicina como um transtorno de identidade sexual. Foi assim considerado, desde os anos 90, na última classificação da Organização Mundial de Saúde. Essa classificação está sendo revista, devemos ter uma nova em 2018, mas uma classificação americana já retira do campo da patologia todo o transgênero que não apresenta disforia, incômodo, desconforto, distress, como dizem os americanos, em relação à sua condição. Então, seria uma nova abordagem, uma nova forma de entender o transgênero como alguém que apresenta uma diferença entre o que é o sexo biológico e o psicológico, não se superpondo ambos em diferentes nuances, em diferentes condições. Existem vários tipos, mas apenas o disfórico é o que hoje em dia nós que trabalhamos com saúde mental vamos tratar. Uhum.
Bom, e em relação a relacionar essas questões como patologias, é um assunto que está bastante presente também. A gente teve aí recentemente uma decisão da Justiça, né, uma liminar de um juiz federal, favorável aos psicólogos estudarem e oferecerem tratamentos de reversão sexual, né? Eu queria a opinião da senhora, como que a senhora vê essa questão? Então, eu não vou entrar no mérito da decisão do juiz, acredito que essa é uma outra questão, mas vamos falar do que a Organização Mundial de Saúde, a Associação Brasileira de Psiquiatria pensam e recomendam nesse sentido. Desde 1992, que a Organização Mundial de Saúde retirou da classificação das doenças mentais a orientação sexual homossexual. E desde então, ela não é mais considerada uma doença, mas uma característica. Alguém pode se orientar para a homo, hétero ou bissexualidade, dependendo de uma série de fatores ainda em estudos, onde genética, onde condições ambientais, onde influências intraútero, uma série de questões estão sendo bastante bem estudadas. Mas, a partir daí, nós só vamos considerar passível de tratamento a ansiedade, a depressão, o pânico ou outras questões advindas do estigma que a homossexualidade ainda sofre em função de ser uma orientação de minoria. E vamos deixar bem claro, é orientação, não é opção. Ninguém opta por ser homo, hétero ou bissexual. Se orienta para esta, para aquela ou para outra situação, dependendo de todas essas influências que eu acabei de citar e que estão em estudo. Então, não vamos tratar alguém para reverter a sua orientação sexual, porque isto, absolutamente, os estudos comprovam, é algo que não se deve fazer, porque não vai se obter resultados. Os tratamentos que foram feitos ao longo da história, né, em indivíduos homossexuais, resultaram em mais depressão, resultaram em psicoses, em suicídio e em nada ajudaram esses indivíduos a se colocarem socialmente de forma mais adequada. Com base nisso e em relação a isso, há muitos estudos publicados em revistas altamente respeitadas, é que a Organização Mundial de Saúde reviu sua posição há algumas décadas atrás e manteve essa posição de retirada da orientação sexual da classificação de doenças. Então, nós já estamos, eu estou falando de 92, nós já estamos com mais de 2 décadas em que não se fala mais nesse assunto como tratamento. Agora, o homossexual que sofre, que se considera desconfortável, que não está adaptado ou que apresenta uma depressão em função da sua orientação não ser a da maioria, pode, sem dúvida, ser atendido e ser beneficiado num processo de psicoterapia. Uhum. Quer dizer, é um fator genético, essa não é uma escolha, né? Não são fatores sociais que vão determinar a escolha do gênero, né? Ainda não está fechada a questão da causa, da etiologia, como nós chamamos, né? Muitos estudos estão se dirigindo para essa questão da genética, para avaliando essa possibilidade como uma forte possibilidade, mas claro que ela será somada a outras influências, que podem ser influências intraútero, também se pesquisa a influência dos hormônios intraútero durante a gestação, também se estudam fatores ambientais muito precoces agindo na vida dessas crianças, e tudo isso, sem dúvida, vai se somando um ambiente mais permissivo ou menos permissivo para a manifestação homo ou hétero ou bissexual. Tudo isso forma um conjunto, mas sem dúvida se considera o fator genético como uma forte possibilidade dentre essas tantas somadas que levarão alguém a se orientar para homo, para hétero ou para bissexualidade. Uhum. Bom, eu queria citar aqui um outro episódio que aconteceu recentemente, também para a gente trabalhar algumas questões, que foi o fato de um
um jovem de 27 anos, Diego Ferreira de Novaes, o nome dele, que ejaculou em uma mulher dentro de um ônibus na Avenida Paulista, região central de São Paulo. E o que causou muita discussão, além dessa atitude, foi o fato de ele ter sido detido, depois liberado por uma decisão de um juiz aí que entendeu que não houve estupro, né? Ele encaixou o crime aí como uma contravenção penal e não um estupro, e disse que não houve constrangimento, tampouco violência, né? Aí depois a gente teve o desenrolar dessa situação, o homem foi solto, depois de uma semana cometeu um ato semelhante, aí então foi preso e agora está sendo julgado, foi condenado, aliás, foi condenado por um outro crime sexual de 2013. Ele já tinha diversas passagens pela polícia em crimes semelhantes. Aí eu tenho diversas perguntas para fazer dentro dessa questão. Para começar, a justiça acaba prestando um desserviço nesse caso, doutora. Ela acabou contribuindo para que a gente tenha uma sociedade mais machista, desrespeitosa. A gente sabe que a lei tem essas questões mesmo, dali da interpretação de diversos artigos. Mas, enfim, qual a análise que a senhora faz disso? Vamos lá. Eu acho que o juiz, sempre que possível, e eu acho que isso eles vêm fazendo, solicitam a contribuição de um especialista no sentido de avaliar essas questões. E nós estamos sempre muito disponíveis. Achamos que esse trabalho conjunto é realmente muito necessário. E eu acredito que, nesse caso específico, o que acabou acontecendo foi que, de fato, né, por um lado, esse indivíduo tinha já uma história de que ele sofreu um acidente bastante grave, onde ele ficou em coma um período bastante grande, e eu desconheço, não tenho elementos tão refinados assim para dizer, mas há a possibilidade dele ter tido sequela desse acidente e, consequentemente, esse comportamento sexual dele ser algo que advém desse acidente, dessa sequela neurológica. Até do tal do froteurismo que a senhora citou. Então, e ele é, então, um froteurista, por quê? Porque ele exatamente busca lugares públicos onde ele pode se aproximar de pessoas, no caso ele escolhe mulheres, e através dessa aproximação friccionar o seu corpo no corpo dessa pessoa e daí acabar resolvendo a sua necessidade sexual, chegando até a ejacular. O fato colocado, né, como ele vem repetindo essas situações de forma a não se proteger, uma semana depois de ter sido solto, ele voltou a praticar, ou o impulso dele em relação a essa situação é muito grande, de tal ordem que ele não consegue frear, ou ele é um indivíduo que apresenta, né, uma falta de crítica em relação à situação, além de ser froteurista, e não percebe o quanto que ele está se expondo e como ele pode ser, sem dúvida, de novo, estar sob o julgamento. Mas como a necessidade sexual dele é esta, em lugares públicos e sempre friccionando o corpo em outra pessoa, não há como exercer a sua atividade sexual de forma diferente se ele for realmente apresentar realmente um transtorno parafílico, como a gente chama, do tipo froteurismo. Frotter vem do francês, significa esfregar, esfregador, né? Então, esta é a forma como essa pessoa, que apresenta um distúrbio, sem dúvida, porque, como eu disse, hoje a psiquiatria considera que tem que se tratar aquele que busca sexo sem o consentimento da outra pessoa. No caso, ele não pede licença. Quer dizer, nem a prisão seria o mais correto por causa exatamente. desse indivíduo, ele necessita de tratamento, ele deveria ser conduzido a tratamento, sem dúvida. E eu não sei se o froteurismo dele tem uma base até física, até neurológica, desencadeou-se após o acidente, ou se ele já tinha essa tendência de base própria de um instinto pessoal dele desde a adolescência. Ok, doutora, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O programa SP Brasil volta já.
Estamos de volta com o programa SP Brasil pela TV Câmara de São Paulo. Aqui você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e cultural do país. E a nossa convidada de hoje é especialista em sexualidade, professora da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a doutora Carmita Abdo. Doutora, ainda sobre essa questão que a gente discutia no primeiro bloco, esse episódio desse sujeito que ejaculou dentro do ônibus, em uma mulher dentro do ônibus, a senhora considera isso, diferente de como o juiz analisou, como uma contravenção penal, como um estupro? Ou melhor, a senhora acha que essa lei do estupro deveria ser revista para que casos como esse se enquadrassem como, de fato, um estupro? Em 2009, a lei foi modificada e, a partir de aí, todo tipo de contato foi considerado estupro, independente de haver uma conjunção carnal, ou seja, uma penetração. E, no caso, então, até onde eu entendo, né, embora eu não seja da área, do ponto de vista jurídico, já seria considerado uma situação de estupro, uma vez que ele teve o contato físico com as vítimas dele e acabou tendo esse ato sexual da forma como ele consegue ter com as vítimas. Ocorre que, eu acredito que no calor ali da decisão e também percebendo a figura do indivíduo que a gente viu através da mídia, né, uma pessoa que apresenta uma aparência assim de alguém bastante perturbado, eu acredito que o juiz deva ter de alguma forma percebido a falta de crítica desse indivíduo. Então, né, no caso houve desdobramentos e na verdade eu julgo que, além dele ser penalizado, ele merece, sem dúvida, um tratamento. Essa pessoa não está bem, senão não estaria praticando esses atos de forma repetitiva e sem nenhum critério, mesmo sofrendo as consequências, mesmo na iminência de ter consequências mais graves e até de ser reconhecido publicamente e ser atacado, dada, né, a situação a que ele expõe as suas vítimas. Então, casos como esse, numa cidade como São Paulo, não devem ser tão raros, né? Só que, de alguma forma, o agressor se defende melhor do que a pessoa de quem nós estamos falando agora. Nós precisamos colocá-los em tratamento. Hoje existe um acompanhamento psiquiátrico para essas pessoas. Através de medicação e psicoterapia, nós podemos fazer uma reeducação sexual e reencaminhar a sexualidade desses indivíduos para algo mais adequado, que eles desfrutem de prazer, mas também tenham respeito e busquem relações consensuais, ou seja, onde ambas as partes estejam de comum acordo a tudo que vai acontecer entre eles, que eles então vão aprender a utilizar o sexo com mais privacidade. Não é um trabalho fácil, é um trabalho longo que se vai fazer com essas pessoas e que nós temos, inclusive, lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, graciosamente oferecido à população para os vários tipos de dificuldade sexual e de transtornos da sexualidade. Se você me permitir, eu deixo até o nosso telefone para quem quiser, tenha um problema leve como uma ejaculação precoce, que para nós é considerado algo mais simples de resolver, ou um caso mais sério como um froteurismo, pedofilia e vai por aí afora, nós estamos à disposição através do telefone 2661-6982 e no horário comercial temos a secretária para fazer o agendamento das consultas. Doutora, já que a senhora falou em tratamento, e no caso, como que é o tratamento para as mulheres que sofrem esse tipo de abuso, né? Mesmo no caso em que não há conjunção carnal, qual a importância que tem esse atendimento, tanto médico, enfim, e psicológico, né? Sem dúvida, né? O atendimento existe e é claro que as mulheres reagem de forma as mais diversas, com diferentes intensidades, e os homens também, né? Hoje a gente sabe que também homens são passíveis de sofrer abuso numa proporção bem maior do que se imaginava anteriormente.
Então, no caso, vai depender de uma série de fatores, vai depender dos recursos psíquicos que a pessoa já tem previamente. Se ela for uma pessoa mais vulnerável, logicamente ela vai ter uma repercussão maior. Depende também se ela for uma pessoa saudável ou não do ponto de vista psiquiátrico. Imagine uma mulher ansiosa, uma mulher depressiva que já está até em tratamento ou que não está, nem sabe que tem esse problema. Passar por uma experiência dessa é muito mais traumático do que uma mulher saudável do ponto de vista psiquiátrico e psicológico. Também vai depender de quanto que essa situação expôs a pessoa, a vítima, o quanto que ela foi repetitiva ou foi uma única experiência, a intensidade, a agressividade, às vezes não pesa tanto, por incrível que pareça, às vezes uma situação mais agressiva acaba sendo menos, tendo consequências menores do que uma situação mais leve, mas uma pessoa mais vulnerável. Então, a vulnerabilidade da vítima, ou seja, ela ser uma pessoa mais frágil, é o que vai determinar a evolução. E, sem dúvida, né, nós sabemos que o agressor não vai escolher alguém que lhe pareça mais forte ou que tenha capacidade de revidar. Dependendo da experiência do agressor e da sua inteligência, ele elege geralmente pessoas mais frágeis, físicas e ou emocionalmente, no sentido de ter melhor resultado na sua investida. Uhum. Voltando um pouquinho nessa questão que a gente já conversou um pouquinho sobre eu acho que nunca se falou tanto sobre essa questão de diversidade de gêneros, nunca teve tão em pauta, né, na sociedade, essas discussões. Como que a senhora, mesmo que disse no começo aqui, estamos num momento de transformação no que diz respeito à sexualidade, como que a senhora analisa esse momento em relação às pessoas LGBT? Na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos dando liberdade às pessoas para que elas se manifestem, para que elas se posicionem, nós começamos a perceber a existência de uma série de comportamentos e de formas de exercer a sua atividade, inclusive sexual, que não nos pareciam tão frequentes ou até que desconhecíamos, né? Então, em função disso, nos últimos tempos, nos últimos anos, em todo o mundo, não só no Brasil, a população LGBT vem tendo maior visibilidade. Isso não significa que necessariamente estamos tendo mais pessoas LGBT do que existiam em outras épocas. Significa apenas que elas estão podendo se expressar, se manifestar e como, né, de praxe, toda vez que você ocupa um lugar na sociedade, um primeiro momento é um momento de marcar território, de se posicionar, e é um momento em que as pessoas se apresentam mais frequentemente, de forma mais exuberante, até que se consegue uma condição de aceitabilidade, de mudança de postura da sociedade, e aí tudo passa a ser entendido de forma mais tranquila. Então, primeiro foi, né, essa luta que foi muito fortemente também conduzida pela população LGBT no sentido de mudar a classificação das doenças. E lá se vão alguns 30 a 40 anos. A partir daí, também uma investida no sentido de uma aceitabilidade social. Já que não se tem uma doença, já que não há como reverter essa condição, a sociedade só lhe resta aceitar, acatar e receber bem as diferenças. A sociedade tem dificuldade em todos os níveis de lidar com as diferenças, também no campo da sexualidade. Quando a gente pensa que a população homossexual corresponde a algo como 10, 12% em todos os países, em todas as regiões, não há dúvida de que significa uma minoria, e uma minoria que se mantém nessa proporção. E aí eu te digo que é mais um dado a favor da questão de que essa é uma situação que está distribuída de forma homogênea na humanidade, que não é privilégio nem de um nem de outro grupo etário, vamos dizer assim, etário étnico. Então, o que a gente acaba percebendo? Que, por ser minoria,
há que se posicionar de forma mais agressiva no início, até que a situação se acomode, para que depois nós possamos conviver de forma harmônica com essas diferenças. Eu estava outro dia pensando, né, e não faz muito tempo, que houve uma época em que a mulher usar roupas tidas como masculinas, calça comprida, jaquetas, foi algo que causou estranheza e, por que não, revolta na sociedade, como se fosse algo inadmissível, algo anômalo, algo repugnante. E hoje é algo completamente natural, ninguém questiona uma mulher estar de calças compridas ou estar com um casaco que pode ser considerado unissex. Aí a palavra unissex para as roupas começou a surgir para o corte de cabelo e foi por aí afora. Então, hoje a sociedade lida com essa situação de forma bastante tranquila e acabamos, então, ganhando um espaço, porque é mais cômodo, porque favorece a mulher no trabalho diário, está com uma roupa que deixa ela mais confortável, mais à vontade, e a partir daí a moda em relação às calças femininas pôde ganhar, né, bastante nesse sentido de diversidade, de apresentar uma outra forma de se vestir. Então, da mesma maneira, creio que vamos introduzindo novos hábitos, novos costumes, mas o que a gente tem que diferenciar é que ser homo, hétero ou bissexual não é uma questão de hábito ou de costume, é mais forte, é uma questão de uma tendência intrínseca, a qual o indivíduo, quando ele se contrapõe, gera muito sofrimento, gera muita dor, gera uma sensação de impotência, ou de viver socialmente de um jeito e internamente de outro, uma divisão muito séria que acaba, ao longo do tempo, levando essa pessoa a não saber mais o que fazer com o seu impulso interno, que é bastante ocultado, mas que, sem dúvida, ele usa em fantasias quando ele se coloca numa relação heterossexual, se ele é homossexual. Ele acaba fazendo uso dessa fantasia para poder estar ali numa relação com alguém do sexo oposto. Ok, doutora, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente continua conversando aqui no programa SP Brasil. A gente volta já. Estamos de volta com o programa SP Brasil pela TV Câmara de São Paulo e aqui você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e cultural do país. A nossa convidada de hoje é especialista em sexualidade, professora da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a doutora Carmita Abdo. Doutora, a quantidade de adolescentes grávidas, que a gente sabe que também é um problema aqui no Brasil, mas essa quantidade ela caiu 17%, entre 2004 e 2015, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde este ano. Que fatores que contribuíram, na opinião da senhora, para essa queda? Mas ainda estamos longe do ideal, né? Estamos longe do ideal, mas que bom. Começamos a ter uma queda que esperemos que continue, porque, por exemplo, em relação à AIDS, nós tivemos um recrudescimento bastante grande da doença e, de repente, agora, ultimamente, um retorno a níveis anteriores, o que nos deixa muito triste. Mas, quanto à gravidez na adolescência, foi mais investimento em educação sexual, mais investimento em prevenção, mais atenção para com a adolescente, alternativas que foram oferecidas a essas meninas no sentido de valorização da vida delas, da possibilidade de trabalho. Então, elas foram esclarecidas, elas tiveram mais condição de optar. Porque quando não se tem outra situação, então se investe na maternidade como um sentido para a vida, né? Nem sempre essas meninas estão se tornando grávidas de forma desavisada, muitas vezes de forma intencional, né? Então,
Então, o não uso do preservativo, muitas vezes não é algo que se faz por descuido, mas porque se busca mesmo a gravidez para dar um sentido à vida. Elas falam sobre isso. Eu queria ter uma casa, eu queria ter uma família, eu queria dar um sentido para a minha vida, eu queria sair de onde eu estava, porque é muito ruim viver lá. Então, todas essas situações levam muitas adolescentes a optarem pela gravidez, que no caso não se chamaria de indesejada, mais precoce, mais fora de hora, porque acaba tirando essas meninas da escola, a possibilidade de trabalho para elas diminui e o pior, uma vez tendo uma primeira gestação, muito frequentemente, um ano depois, essa menina está grávida novamente. Agora, em relação ao sentido da vida que a senhora mencionou, isso também tem mudado, né? Principalmente entre os jovens, os adolescentes, até uma sequência citada já pela senhora em outra entrevista, que é a questão atração, envolvimento e vínculo. Essa sequência já talvez não faça tanto sentido, né? Eu tenho até colocado que há algumas décadas atrás, né, quando se estudava a sexualidade, se colocava essa sequência. Que primeiro você se sente atraído por alguém e essa atração mobiliza uma série de neurotransmissores que vai te levar a um envolvimento e esse envolvimento levaria ou não ao vínculo, dependendo do quanto que as pessoas desejassem voltar a se ver, continuar a ter contato até que se chegasse a realmente um vínculo. Hoje ocorre o contrário. As pessoas muitas vezes apenas se conhecem e aí têm um ato sexual. A partir daí é que vão decidir se querem ou não continuar a se ver, continuar a ter um relacionamento, ou se esse ato foi suficiente para definir que não há empatia, não há necessidade ou desejo de uma continuidade. Sem dúvida, em muitos dos casos, inverteu-se essa sequência que foi consagrada durante muito tempo como uma forma de entender como é que as pessoas acabam chegando a um relacionamento de longa duração. Não necessariamente hoje esse relacionamento começa com um envolvimento. Por vezes ele chega ao envolvimento depois que a atividade sexual se tornou interessante e propiciou ou deflagrou a vontade de voltar a estar junto com a pessoa com quem se teve sexo. E muitas vezes nem se chega ao envolvimento, o número de parceiros sexuais aumenta muito também com o decorrer do tempo, e de certa forma se relaciona com a questão também aí das DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis. Essa questão se tornou muito importante a partir do momento que nós estamos vivendo a seguinte situação. A multiplicidade de parceiros sequenciais ou até concomitantes é uma realidade para ambos os sexos. Além disso, né, a iniciação sexual é cada vez mais precoce e a relação estável, seja casamento ou não, vai acontecendo cada vez mais tarde. Então, nós vamos ter, em média, uns 15 anos entre a iniciação sexual e o estabelecimento de uma relação estável no Brasil, como de resto em qualquer parte do mundo. Então, vamos imaginar que alguém se inicia aos 15 anos e vá se casar aos 30. Nesse período, são estabelecidas múltiplas relações com pessoas as mais diferentes e com durações também as mais diversas. Pode ser uma única vez, pode ser durante 2, 3 meses, pode ser um ano, pode ser concomitante com outra pessoa. Então, tudo isso levando a uma necessidade crescente de se insistir no uso de recursos para o sexo seguro, que, não sendo assim utilizados, vão gerar as doenças sexualmente transmissíveis em grande escala. Nós temos a sífilis voltando, a AIDS aumentando em termos de prevalência na nossa população nos dias de hoje. E o que é interessante também, né, doutora, que uma das últimas pesquisas da senhora mostrou que essas doenças também atingindo em grande parte as pessoas com mais idade, né? Sim.
À medida em que, vamos contar um pouquinho como é que acontece. Nós temos hoje recursos para pessoas de mais idade, especialmente homens, continuarem a manter a sua função sexual preservada. Então, a partir do momento que o homem pode, aos 60, 70 anos ou mais, ter uma relação sexual com penetração, através do uso de medicamentos, aqueles que adoeceram físico ou psicologicamente e não têm mais essa condição sem a medicação, mas agora, podendo ter ereção, passaram a ter práticas sexuais em idade mais avançada. E são pessoas que, na sua juventude, não tinham necessidade de usar o preservativo, porque naquela época as doenças sexualmente transmissíveis eram todas elas tratáveis. A AIDS iniciou nos anos 80 a ser disseminada. Então, de repente, quem hoje tem 70 anos começou a vida sexual sem a necessidade de usar o preservativo. Não tinha AIDS naquela época. Consequentemente, nunca aprendeu, porque aí se casou, passou a ter uma relação estável, o uso do preservativo deixou de ser necessário e agora, tendo enviuvado, ou se separou, ou resolveu ter uma relação extraconjugal, porque agora se sente mais interessado na medida que tem ereção pelo uso de medicamentos, o faz sem o preservativo. Consequentemente, traz a possibilidade da doença sexualmente transmissível acontecer a si e ser transmitida, inclusive, à sua esposa, no caso, se ele ainda tiver uma relação estável, uma esposa, for casado. Sim. Essa pesquisa, né, que é a Mosaico 2.0, aí, que reflete um pouquinho do comportamento sexual dos brasileiros, o que mais de interessante, relevante foi constatado nessa pesquisa? A pesquisa mostrou também a questão, por exemplo, da iniciação sexual, como eu te disse, está cada vez acontecendo de forma mais precoce, que os brasileiros, apesar de terem uma fama mundial de serem sexualmente muito bem resolvidos, acabam tendo índices importantes de falhas de ereção, ejaculação precoce, de dificuldades para o orgasmo, as mulheres, e também falta de desejo e em grande proporção, e que tudo isso está diretamente associado a questões de saúde. Não só também conflitos relacionais influem, mas eles são muito mais prevalentes em jovens que têm dificuldades sexuais. Os conflitos, quando o jovem não é tão experiente, ou quando ele não se sente muito à vontade com a sua parceria, ou quando ele se exige mais do que ele deveria no ato, ele não tem condição ainda de chegar até o fim do ato, mas ele se exige numa primeira vez. Tudo isso pode levar a falhas e levar depois, consequentemente, essa falha a uma falta de desejo sexual. Por exemplo, um jovem que tem falha de ereção 1, 2, 3 vezes, ele começa a não ter mais vontade para evitar falhar. E as exigências são cada vez maiores também, né? De performance, né? Por isso também os jovens passam a usar medicamentos no sentido de garantir a ereção, e não só uma, mas 2, 3, 4, até com parcerias diferentes no mesmo dia. E isso é que leva ao uso assim chamado recreacional, mas que na verdade não é tão simples assim, né? Agora, como eu ia te dizendo, a Mosaico Brasil, a Mosaico 2.0, mostrou que homens mais velhos e mulheres mais velhas que nunca tiveram dificuldades sexuais, quando passam a tê-las, deveriam ir pesquisar desde uma diabetes ou uma insuficiência cardiovascular, ou doenças do coração, ou doenças da circulação, hipertensão, ou problemas da próstata, ou até alterações hormonais. Tudo isso pode estar sendo a causa dessas dificuldades sexuais. E no campo da psiquiatria, depressão é, sem dúvida, um grande problema para quem não consegue ter um bom desempenho sexual. E a gente vai continuar conversando, então, disso daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. O programa SP Brasil volta já.
Estamos de volta com o programa SP Brasil pela TV Câmara de São Paulo. Aqui você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e cultural do país. E a nossa convidada de hoje é a especialista em sexualidade, professora da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, doutora Carmita Ábido. Doutora, qual que é a importância que tem a criação de campanhas direcionadas de incentivo ao uso de preservativos, segmentadas, tanto por faixa etária ou grupos específicos? É fundamental. É a única forma de você, de fato, atingir as pessoas. Campanhas amplas e indiscriminadas acabam mobilizando muito pouco e acabam tendo um resultado muito aquém do que seria interessante. Agora, se a gente pensasse que as pessoas têm níveis de conhecimento diferentes, interesses diferentes, se as campanhas fossem mais específicas, mais direcionadas e mais frequentes, nós teríamos resultados muito melhores. Então, a sugestão é que na escola se trabalhe de um jeito, para a população geral de outro, que trabalhadores de diferentes níveis fossem abordados dentro do contexto de trabalho deles. Isso sim resultaria em muito mais conscientização da necessidade do uso do preservativo. Hoje em dia, o número de mulheres ou casais que decidem não ter filhos tem aumentado, né? Sim. E apesar das pessoas terem, claro, a livre escolha, né, de se querem ou não ter filhos, isso tem impactos, né, não só de preconceitos que as próprias pessoas que fazem essa opção sofrem, como aí impactos sociais e econômicos, né, levando-se em conta aí que a população brasileira está envelhecendo. Que análise que a senhora faz também dessa questão? Sem dúvida, né? Cada vez mais esse tabu de não querer ter filhos, a maternidade era algo quase que obrigatório, né? A mulher que não quisesse ter filhos era vista como alguém muito problemático. De repente, com as novas opções de vida que as mulheres vêm tendo e os homens também, os filhos passaram a ser uma opção, não uma obrigação do casal. E é claro, a gente acaba assistindo uma população que envelhece, uma maior proporção de idosos do que de nascimento. Essa pirâmide está se invertendo e mudando totalmente a sociedade de uma forma geral. Mas isso tem a ver com, sem dúvida, essa nova situação social em que homens e mulheres trabalham da mesma forma, deixa-se a maternidade para um período mais para lá da vida, né? Além dos 35, 40 anos, e aí muitas vezes a reprodução assistida é uma opção que pode ou não resultar em sucesso, e muitas mulheres acabam preferindo correr esse risco. Claro que essa é uma conversa que o casal tem e eles decidem juntos, do que abrir mão do sucesso profissional ou de viver o casal de forma mais plena, a relação deles. E também muitas vezes, né, por que não, as pessoas me contam que elas estão um pouco desiludidas, um pouco apreensivas com como o mundo está... Preocupadas, né? em gerar uma criança. Não tem aquela avó que poderia ser uma alternativa para cuidar do bebê enquanto a mãe trabalha, porque a avó já trabalha. Então, nós estamos vendo essa mudança muito grande da sociedade, influenciando no receio que os casais têm de colocar no mundo uma criança que ficará sem os cuidados necessários e minimamente exigidos para que ela possa se tornar um ser humano bem colocado. E, de certa forma, essa vida moderna, tribulada que a gente tem hoje, influencia também no interesse dos casais pelo sexo. Com certeza, né? O que a gente vê de queixa em consultório, de casais que estão cansados, que falam que deixam o sexo para a última atividade do dia ou da semana e que muitas vezes o cansaço acaba fazendo com que eles desistam até dessa atividade, é algo bastante frequente. O estresse, né? A sobrecarga de trabalho ou até os conflitos relacionais que acabam advindo desta vida atribulada, acaba distanciando, o interesse sexual acaba se tornando cada vez menor e o sexo vem sendo feito de forma menos frequente, com certeza, em função desse estilo de vida tão alucinado que não atinge só a vida sexual.
Nós estamos vendo também que as pessoas acabam buscando formas de diversão mais rápidas e que não tome muito tempo, abrem mão de férias para trabalhar e, em função disso, ter um plus no seu salário. Então, tudo isso é uma situação que mereceria ser melhor avaliada, porque qualidade de vida, né, implica em lazer, sexo, trabalho, na medida que você se sinta satisfeito, e também uma convivência familiar que tem que ser harmoniosa, só pode ser harmoniosa quando você está psicologicamente bem e não sobrecarregado e com tanta imposição. A questão aí dessa era digital também tem um peso, né, doutora? Muito bem lembrado. Né? É. Isso acaba, acredito eu, em muitas partes pode ser até um aliado aí para encurtar distâncias, mas também tem seus lados maléficos aí, né? Acesso fácil, barato, privacidade total, né? E com a contrapartida de o esforço do indivíduo que faz essa prática ser mínimo. Ele não precisa buscar, não precisa conquistar, não precisa seduzir, não precisa sair de casa. E, por vezes, para quem já tem uma tendência, isso se torna um vício. De modo a impedir até que essa pessoa consiga, numa relação presencial, êxito, de tanto que se acostumou com essa forma mais, vamos dizer assim, prática de exercício da sexualidade, onde ele sozinho escolhe a hora, escolhe a parceria, claro, dentro das possibilidades que ele encontra ali em vídeos ou até em outras situações de encontro, e a partir daí o esforço é mínimo e a prática corpo a corpo pode acabar sendo negligenciada e se tornar impossível. E ele fica só com essa prática virtual. O individualismo, né, que leva, em muitos casos, a esse vício, se torna um problema mesmo. E ele vai buscar tratamento, né, na medida em que ele quer se tornar um parceiro sexual, quer estabelecer uma relação e ter um casamento, ter filhos, e por vezes ele vê que limitou-se de tal modo que não tem mais capacidade de exercer o ato sexual com alguém presencialmente. Doutora, o que é o ProSex, o Projeto Sexualidade? O Projeto Sexualidade é um grupo interdisciplinar. Ele congrega psiquiatras, ginecologistas, urologistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores, várias categorias profissionais que trabalham em conjunto no sentido de resgatar a sexualidade, seja por questões de falha, disfunções sexuais, seja por problemas de preferência, como os transtornos parafílicos, seja pela questão do sofrimento relacionado ao gênero, à disforia do gênero. Nós trabalhamos nesses 3 campos, temos um acompanhamento ambulatorial para cada uma dessas situações e são, então, profissionais que, em conjunto, vão atuar tanto do ponto de vista medicamentoso, psicoterápico, tudo que é necessário é oferecido ali. Também publicamos, também temos campanhas públicas, atuamos em colégios, atuamos também junto à população de uma forma geral. Então, além dessa questão do atendimento, da pesquisa, nós temos também serviços junto à comunidade. Quais as queixas mais comuns que a senhora presencia em seu consultório em relação à sexualidade dos brasileiros e brasileiras? No Brasil, né, sem sombra de dúvida, os homens buscam tratamento de forma mais densa, exatamente quando eles têm falha de ereção. O homem demora a questionar, a buscar médico ou algum profissional de saúde, né? Ele se mantém naquela condição de achar que ele não vai mostrar uma fragilidade. Mas que bom que a disfunção erétil tem algo de positivo, fez com que o homem entendesse que ela está baseada em alguma dificuldade, alguma doença, muitas vezes, quando não são problemas relacionais, e que merecem ser tratados. Então, a falha de ereção é o campeão, seguido da ejaculação precoce, também um problema masculino, né? Quando o homem ejacula antes do que ele gostaria, não tem controle sobre isso e sofre por essa condição. E daí, as mulheres, a dificuldade de desejo, que está muito ligada sempre, né, a uma vida
de muitas jornadas que ela privilegia, né, ao sexo e acaba, por vezes, levando a conflitos no relacionamento, e ela busca, então, o tratamento para resgatar esse desejo que foi apagado pela lida com crianças, com o trabalho, com a família, de uma forma geral, se não forem doenças como disfunções hormonais ou outras que podem levar à falta de desejo, especialmente a depressão em mulheres leva à falta de desejo. E esse desejo é muito diferente também para homem e para mulher, né? Nós verificamos pelos nossos estudos que a frequência sexual dos casais que têm uma relação estável é a frequência que a mulher determina. Ou seja, né, o homem faria muito mais vezes sexo ao longo da semana se a sua parceira assim o desejasse. Então, a frequência de 2 vezes por semana, que é uma média nacional para casais saudáveis, é uma média que a mulher definiu como o interesse dela. Se o homem fosse o definidor, essa média seria praticamente o dobro. Doutora, qual que é a importância da inclusão do tema sexualidade no currículo escolar do ensino superior, nas áreas pedagógica e de saúde? Os tabus que ainda existem sobre sexualidade são muitos e são arraigados na nossa cultura, de forma tal que as pessoas têm muita dificuldade de falar do assunto abertamente, são sempre meias palavras, o que leva a um mal entendimento, desde entre casais até com a sociedade de uma forma geral. À medida que o sexo vai sendo melhor conhecido na sua forma natural e melhor de exercício e também na sua forma de dificuldades sexuais, nós vamos podendo conduzir as pessoas a não se confundirem tanto, porque muitas vezes o que eu recebo em consultório são pessoas que têm uma atividade sexual muito natural, muito adequada, porém para ela, comparando-se com o que ela imagina que seja correto, que seja adequado, ela se considera aquém e vai buscar então um tratamento para aquilo que absolutamente seria facilmente resolvido se a educação fosse melhor, de melhor qualidade e se fosse oferecida por profissionais que tivessem treino, que tivessem habilidade. Falar sobre sexo é algo que ainda nos dias de hoje requer uma certa habilidade e muito conhecimento. Se conhece muito sobre o assunto passou a ser estudado de forma bastante intensa. Hoje nós temos assim muita literatura, não só científica, mas também muita literatura na mídia. A mídia ajudou muito. O que hoje é difundido sobre o tema é algo que jamais poderia pensar, difundido de forma positiva, né? Trazendo elementos positivos e não normas, recomendações de como você deve ou não deve fazer esta ou aquela prática sexual. Mas informação de boa qualidade está à disposição em sites, em jornais, em revistas, na TV, na internet de uma forma geral. É bom se separar aquilo que é joio daquilo que é trigo, mas muito se tem para colaborar com aqueles que têm dúvidas sobre questões sexuais. Ok, bom, doutora, eu queria agradecer demais a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo já terminou, mas muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Eu agradeço o convite e muito obrigada por a sua condução na entrevista, que foi muito agradável. Muito obrigado. Eu conversei aqui com a especialista em sexualidade humana, professora da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a doutora Carmita Ábido. E o programa SP Brasil de hoje vai ficando por aqui. Até uma próxima.